TCU tomou uma providência importante, o ministro Bruno Dantas, que preside o tribunal. Vai lá. O presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Bruno Dantas, determinou a abertura de uma auditoria, em parceria com a Controladoria Geral da União, para investigar a efetividade dos gastos feitos pelo governo federal em ações de atendimento aos Yanomamis. No despacho lido na sessão desta quarta, Reinaldo, Bruno Dantas destacou uma coisa que vocês disseram aqui ontem no programa, que no ano passado o governo Bolsonaro gastou quase 100% do 1,5 bilhão de reais reservados para a região, mas que mesmo assim a situação dos indígenas é trágica e as imagens, as fotos deixam isso tudo muito claro. Ou seja, o objetivo é investigar como as coisas chegaram nesse ponto mesmo com dinheiro. A auditoria ficará a cargo do ministro Vital do Rego, ele que já havia solicitado providências em 2021 em razão das denúncias de falta de fiscalização contra o garimpo ilegal na reserva indígena em Roraima. Exatamente. Então, essa decisão do Bruno Dantas, né, diz respeito, porque vejam só, diz respeito ao garimpo. Na origem desta tragédia está o garimpo. Não há evidência, se houver residual, nada importante, não há evidência de que alguém está invadindo terra Yanomami para plantar ou para botar boi, não é isso. É o garimpo. E aí, quando se fala de garimpo clandestino, também a gente acha que é uma coisinha pequena. Não, não é. É uma questão importante que movimenta bilhões e requer a ação do governo, né? O Raul Jungmann, ex-ministro da Defesa, hoje ele preside o Instituto Brasileiro de Mineração, né? Que é uma entidade privada. E ele deu uma entrevista à Globo News. E aí é importante, porque vejam só, é uma realidade que não está dada, ou melhor, são informações que não estão circulando, acho eu, com o devido peso. Vai lá. É isso, Reinaldo. E o Jungmann defendeu nessa entrevista a adoção de medidas para sufocar financeiramente o garimpo ilegal em terras indígenas. Segundo ele, essa é a única maneira para que os grupos de criminosos deixem de invadir reservas como a terra indígena Yanomami, né? Uma prática que levou à crise sanitária vivida pelos povos originários. A gente vem falando, explicando isso. O Raul Jungmann afirmou o seguinte à Globo News, aspas, não basta apenas fazer ação social e policial, retirando esses garimpeiros das terras indígenas. Não é só repressão, é preciso tirar mercado deles, sufocar esse setor que está contribuindo para essa tragédia. O Raul Jungmann calcula que metade da produção de ouro no Brasil, que supera 100 toneladas por ano, é ilegal. Segundo ele, toda essa produção ilegal vem da destruição da floresta dos povos indígenas, o que representa aí 2,5 bilhões de reais no mercado. O presidente do IBRAM, ele propôs à Receita Federal a adoção de uma nota fiscal eletrônica para comercializar o ouro, o que permitiria rastrear a origem e o destino do ouro aqui no Brasil. E ele afirmou o seguinte, hoje as notas são redigidas à mão, um caminho para a ilegalidade. Você imagina uma atividade como essa, você não ter nota fiscal eletrônica, com nota fiscal redigida à mão. E sendo, como diz o ex-ministro, e essa entidade dele congrega as joalherias do país inteiro, né? Sendo como diz o ministro, nós estamos falando de 50 toneladas de ouro. E uma das coisas que ele está pensando é criar um selo chamado Ouro Legal, como tem os selos de certificação da madeira brasileira, né? Para evitar o desmatamento ilegal. E mesmo assim a gente sabe que existe exportação clandestina. Mas é claro que diminui muito, né? Então criar um selo Ouro Legal, né? E ele diz, nós estamos reunindo todas as principais joalherias do Brasil e as mineradoras legais, que fazem parte da IBRAM, já disse que é uma entidade privada, para que elas formem um pacto voltado para a certificação legal do ouro. Convenham, isso deveria ter sido há muito tempo uma iniciativa do governo, né? Em vez disso, o que a gente tinha era um incentivo ao garimpo ilegal. A AGU também
Grupo de Defesa dos Indígenas. O que foi que disse o Jorge Messias? O ministro da Advocacia-Geral da União, Jorge Messias, afirmou hoje que os indígenas foram abandonados à própria sorte no governo Bolsonaro e que a pasta vai criar um grupo especial destinado à proteção e à defesa desses povos. De acordo com ele, esse grupo especial será constituído por procuradores de todo o Brasil e atuará em favor de todos os povos indígenas, não só os Yanomamis. A equipe deve ser comandada pela procuradora Mariana Barbosa Cirne, ela que também vai cuidar da recém-criada Procuradoria Nacional de Defesa do Clima e do Meio Ambiente. Cirne disse que haverá uma virada na atuação da AGU no Supremo Tribunal Federal em relação a esses temas. Segundo ela, a questão ambiental será prioridade no governo Lula. E tem de ser, né? E tem de ser. Até porque, eu insisto, ontem eu disse aqui que a Guajajara é mais importante do que o presidente do Banco Central. Oh, Reinaldo, é claro que é um certo exagero retórico, porque são áreas distintas. O que eu quero dizer com isso é que o Brasil é uma potência, inclusive ambiental. E o Brasil tem muito capital a atrair, preservando as suas florestas e protegendo seus povos originários. O que nos empurra para o caminho do desastre, o que nos empurra para o buraco, é simplesmente ignorar essas questões, dando curso a madeireiros ilegais, a ação de madeireiros ilegais e garimpeiros ilegais ao crime, em suma. Crime que acabou se misturando, infelizmente, com a governança no Brasil.